informação importante também é saber como está a respiração desse paciente. Existem vários padrões respiratórios anormais. Um padrão ventilatório de Cheyne-Stokes, que é semelhante a esse que nós estamos vendo aqui, ó, há um aumento progressivo da amplitude da respiração, seguido de um decréscimo progressivo até uma breve pausa e reinicia-se o ciclo. Neste caso, desse padrão de Cheyne-Stokes, está-se diante de uma lesão cerebral bilateral ou de uma alteração metabólica. Mas se o padrão for de bio ou uma respiração atáxica, corresponde a movimentos respiratórios de igual amplitude, entremeados por períodos de apneia. Movimentos de igual amplitude e apneia. Neste caso, a lesão é no bulbo. Mas se o padrão for de Kussmaul, neste caso, tem-se uma inspiração profunda, seguida de uma pausa respiratória, aí uma expiração, apneia, ins e assim por diante. Lesão de ponte. E se for uma hiperventilação neurogênica central, aí é um padrão respiratório rápido, irregular e profundo, próprio de uma lesão mesencefálica. Outra informação importante é sobre os movimentos adventícios, que podem ser tremores ou convulsões. Além disso, deve-se estar informado sobre resposta a estímulos vocais e estímulos mecânicos. Dobre seu braço, ou então você empurra para ver o belisco, para ver se ele sente dor. E por último, não menos importante, os sinais oculares. O reflexo fotomotor. Se for reagente, o paciente controla o diâmetro da pupila em resposta à intensidade da luz. Aí está tudo bem. Mas pode acontecer uma midríase, ou seja, uma pupila dilatada com a luzinha sobre o olho do paciente, ou uma miose, uma contração pupilar. Ambos são sinais, são informações importantes para se tomar decisões de tratamento. Vimos a avaliação inicial, e agora os exames complementares. Aí você já encaminhou seu paciente naquela posiçãozinha de sempre, do jeito que ele foi encontrado, e vai ser levado para um hospital para fazer uma tomografia computadorizada, uma angiografia cerebral, um eletroencefalograma, ressonância magnética, de acordo com o tempo, se está mais recente, se está mais antigo, se houve lesão de partes moles, se não houve, aí o profissional, o médico, no caso, na emergência, vai escolher o que é mais preciso, o que o hospital, o local tem para oferecer para tomar as medidas cabíveis iniciais. O quadro clínico de um paciente com TCE depende, como já dissemos muitas vezes, depende da intensidade da lesão, depende da extensão da lesão, depende se o paciente foi atendido de imediato, depende de quanto tempo faz da ocorrência do quadro e assim por diante. Mas, de uma forma geral, ele pode vir a apresentar alterações de consciência, alterações respiratórias, posturas anormais, distúrbios de linguagem, alterações da função neuromuscular, epilepsia, alterações sensoriais, alterações da personalidade, alterações visuais, distúrbios de pares cranianos e alterações do sistema nervoso autônomo. Há de considerar que na fase inicial o paciente apresenta uma certa irritabilidade. Houve uma vez em que eu estava atendendo um paciente e a esposa dele disse assim, cheguei para atender e a esposa estava chorando. E aí eu disse, senhora, o que aconteceu? A senhora é uma pessoa tão alegre, tão comunicativa, gosta tanto do seu esposo, cuida tão bem, muito me admiro desse casal. O que está acontecendo? Doutora, ele não gosta de mim. Eu disse, não, por quê? Ele me traiu, doutora. Como assim lhe traiu, senhora? É que ele fica chamando o nome de alguém, ele fica brigando comigo, fica irritado comigo, faz coisas que ele nunca fez antes comigo. Ele era amoroso, me trazia flores, doutor, e agora ele está desse jeito. Logicamente, você sabe que nenhum paciente, ou seja, nenhum leigo, tem a obrigação de saber o que se passa com seu paciente. Aí cabe a você chegar e dizer: olha, é porque nessa fase inicial do AVC, o paciente fica um pouco obnubilado, fica confuso, tem alteração das sensações, da alteração da personalidade. Ele fica mais irritado inicialmente e há que se levar em consideração que ao longo do tempo ele vai se restabelecendo e vai voltar para a senhora ser aquele homem de antes. E aí ela acalmou-se e a gente pôde realizar o atendimento a contento. E as sequelas do paciente com traumatismo crânioencefálico? Recaem déficits neurológicos, alterações psiquiátricas, epilepsia pós-traumática, síndrome subjetivo e possíveis psicoses. No caso de déficits neurológicos, o paciente pode apresentar hemiplegias, afasias, diplopia
e paralisia facial, depende da localização. Como nós já estudamos o que é cada uma dessas circunstâncias, não vale a pena a gente revisar. Só voltar aos vídeos anteriores, aos mapas e dar uma olhadinha. Vamos para uma questãozinha. Uma pessoa com afasia de Broca apresenta, item A, linguagem expressiva afetada. Com certeza, ele tem alteração na articulação da palavra. Por exemplo, você mostra para ele uma caneta e diz: paciente, o que é isso? Do que se trata? Que objeto é esse? Logicamente, o objeto sendo conhecido dele. Ele sabe que aquilo é uma caneta, mas ele não consegue articular caneta. Ele tenta, mas não consegue. Então, é alteração na expressividade da palavra, na forma de articular. Então, afasia de Broca, opção correta, opção A. Dificuldade de compreender o significado das palavras seria Wernicke, a parte sensitiva, não é o caso. Fala fluente ele não tem, ele tem alteração na articulação. Não é lesão temporal nem occipital, é lesão parietal. Sobre as alterações psiquiátricas, ele pode vir a ter demência ou depressão. Nada que possa ser curado, conversado com a família. Nesse caso, a família ajuda demais. Pode ter uma epilepsia pós-traumática, aí sai do hospital tomando alguma medicaçãozinha. Pode ter também uma síndrome subjetiva. E aí, neste caso, vem associadas cefaleias, vertigens, alteração do sono, da atenção e da memória. E pode vir a desenvolver alguma psicose. E sobre o tratamento, como tratar esse paciente? Faz-se uma abordagem inicial. Essa abordagem inicial diz respeito ao atendimento correto no local do acidente e a remoção adequada até o hospital, como já dissemos outrora, e em seguida, realiza-se o atendimento inicial para a averiguação diagnóstica e terapêutica, visando a reanimação, se for necessário, e a estabilização das funções respiratória e hemodinâmica. Se for o caso, realiza-se o tratamento clínico e ou cirúrgico. Se houver necessidade de um suporte ventilatório, o paciente estiver mais grave, deve ser realizado com a finalidade de evitar, por exemplo, uma hipóxia, ou seja, a diminuição da quantidade de O2 no tecido cerebral, tecido sanguíneo cerebral, e essa PO2 deve ser mantida entre 60 e 100 milímetros de mercúrio. E evitar também a retenção de CO2, ou seja, uma hipercapnia. É importante também o controle da pressão intracraniana, e para fazer isso, o seu paciente deve estar no leito, com decúbito elevado a 30 graus, a posição de Fallot, a cabeça em posição neutra para que não haja uma quantidade de ar indo mais para um pulmão do que para o outro. Deve-se ter cuidado com a presença de DVE e de DVP, ou seja, DVE significa um sistema de derivação indicado para a redução e para o controle temporário dessa pressão intracraniana por meio da drenagem do líquido cefalorraquidiano. Nós já vimos a repercussão do LCR a nível de TCR. E é essa figura aqui, ó, semelhante. Externamente, coloca-se aqui uma cânula, como você está observando, e esse líquido vai sendo drenado temporariamente. Diariamente, a equipe de enfermagem vai visualizando coloração, viscosidade, quantidade e assim por diante, para que esse paciente seja observado diariamente até ver as possíveis repercussões e a melhora do quadro. Se for ficar mais tempo, ou se aqui é no caso temporário, se for a posição de 30 graus para você observar. Se for ficar mais tempo, aí não será mais a DVE, será a DVP, porque aqui é temporário, aqui ele vai para casa com essa cânula e aqui ele não vai. Nesse caso aqui, são implantes neurológicos para drenar o líquido cefalorraquidiano do interior dos ventrículos cerebrais, que é onde é mais produzido, para a região peritoneal. Coloca-se aqui, ó, e não há nenhum mecanismo, só a gravidade mesmo, que a nível de peritônio vai saindo esse LCR, vai sendo distribuído e reabsorvido. Então, neste caso aqui, o paciente passa tempos com ele, a não ser que haja alguma rejeição ou alguma infecção e ele vai para o hospital fazer a retirada. Outra forma de controlar essa pressão é pela manutenção da pressão de perfusão cerebral, PPC, que refere-se à pressão arterial média, PAM, menos a pressão intracraniana que nós já vimos, PIC. O tratamento também pode ser, além de DVP, DVE, pode ser o tratamento das fístulas licóricas e de possíveis infecções do sistema nervoso. E aí é todo um tratamento médico e da equipe associados. Lembrando sempre que o tratamento do paciente com traumatismo crânioencefálico
É um tratamento da equipe multiprofissional, entre o médico, entre o fisioterapeuta, entre o fonoaudiólogo, entre o enfermeiro, entre o psicólogo, cada um com suas especialidades, depende da repercussão que esse paciente esteja. Quanto mais rápido esse paciente deambular, quanto mais rápido ele voltar ao convívio familiar, quanto mais rápido ele for recuperado para suas atividades de vida diária, menor as repercussões, menor os custos para a saúde pública e melhor para esse paciente, para a sua família. Portanto, um tratamento mais completo e complexo é que vai fazer com que o paciente seja reintegrado à sua vida social e melhore sua qualidade de vida. Tem bola na ponta para Nunes. A Sheila estava lá no fundo. Se machucaram ali a Fabi e a Jaqueline, né? A Sheila estava no fundo. O técnico Zé Roberto Guimarães vem à beira da quadra. Bateram cabeça com cabeça. Já entra o médico brasileiro. Olha aí, bateram forte. O jogo fica parado com 5-1 para a República Dominicana. Até o Zé Roberto está na quadra. No primeiro set, essa bola caiu muito, né, no Brasil. Então, agora as duas não querem deixar cair. Então, elas trombaram ali com a cabeça. Eu acho que foi forte, viu, Maurício? Olha só. Ó, Jaqueline, Jaqueline com a Fabizinha. E o jogo fica parado, então. Olha, a Fabizinha já está de pé, mas para a Jaqueline parece que a coisa ficou um pouquinho pior. A Fabizinha leva a mão ali ao nariz. Ela tá de pé, mas não tá legal ainda não, viu? É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.